muita saudade. Olha, como é bom poder estar aqui e ver cada um de vocês, porque tirar férias é bom, é importante, é muito importante, gente. Olha, foram momentos maravilhosos com meus filhos, eu sempre falo muito isso. É importante para fortalecer a família, mas fica um vazio, olha, muito grande. Eu fiquei com um vazio imenso, estava falando isso para alguns irmãos ali, até como se falta um pedaço de mim, e fica faltando mesmo. Então eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar novamente aqui, fazendo o que eu mais amo, que é poder falar da palavra de Deus, ser usado por Deus para a honra e glória dEle. Seja muito bem-vindo, você que está vindo a primeira vez aqui à nossa igreja. Quero dar as boas-vindas a você, a sua família, e quero dar também as boas-vindas ao pessoal que vai assistir no YouTube depois dessa mensagem. Deus abençoe você, tá bom? Eu quero agora pedir para você aproveitar e dar uma boa noite para a pessoa que está do seu lado aí. Dê uma boa noite para ela com um sorriso no rosto. Oi, gente, tudo bem? Eu também vou fazer isso. Boa noite, boa noite. Ah, domingo é bom demais, gente. Olha, você sabia que domingo era o dia que eu menos gostava na minha vida? Você sabia disso? Domingo era o dia que eu não suportava viver. Mas nós vamos saber hoje por que isso acontecia. Nós vamos saber muitas coisas, inclusive por que acontecem na nossa vida. Mas antes de iniciar, eu quero pedir para você colocar o seu celular no modo silencioso, no modo avião, para poder que nada tire a sua atenção. Pegue as suas preocupações, bote debaixo do seu braço. Esqueça as contas, esqueça as dívidas, tá? Você tem que botar debaixo do braço e prosseguir, porque esse momento é o momento mais importante, é o momento da palavra de Deus. E aí eu quero pedir agora para você fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por esse momento, mais uma vez aqui na tua casa. Como é bom estar aqui, Senhor. Esse é o melhor lugar para estarmos, Pai, porque aqui juntos, unidos, que formamos o teu maravilhoso corpo. É aqui, Senhor, unidos, que temos a comunhão completa contigo, o cabeça, o chefe, o general, o rei. E como é bom poder estar em comunhão, Senhor. Te louvamos pelas nossas vidas, Pai, porque elas são preciosas. Afinal, tu deste a cada um de nós uma mente única, um coração único, uma vida especial, de grande valor, Senhor, e preciosa. Pai, queremos hoje, Senhor, humildemente, de uma forma de reconhecer que a nossa vida é preciosa, te pedir por saúde a todos nós, que tu possa nos dar muita saúde, Senhor, para que nós possamos continuar a caminhada com o propósito que tu tens reservado em nossas vidas. Pai, queremos te pedir também pela cura total e definitiva de todos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, que tu possa curá-los no nome de Jesus Cristo, Pai, e que assim, Senhor, eles possam estar aqui conosco, para vivermos juntos essa comunhão, esse louvor, essa adoração, esse servir a Ti, Senhor. Pai, queremos te pedir também a Tua proteção, onde quer que nós andemos, que possamos, Senhor, nos desviar das investidas do maligno, das iniquidades, Senhor, das tentações, e que possamos, Senhor, estar sempre em comunhão contigo, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo. Pai, queremos te pedir as suas bênçãos sobre os locais onde nós trabalhamos, porque é de lá, Senhor, que tiramos o nosso sustento, o sustento para os nossos lares, Paizinho. Pai, quero te pedir também, todos nós queremos te pedir, que tu possa nos usar, para que possamos levar o teu evangelho aos nossos familiares e às pessoas do nosso convívio social. Te pedimos, Senhor, a paz de Jerusalém. Te pedimos, Senhor, que tu possa dar sabedoria aos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que eles olhem com carinho para o povo, Senhor, e cuidem do povo. Por fim, Pai, queremos te pedir a tua sabedoria, que excede todo o entendimento, a tua sabedoria, Senhor, que refrigera a nossa alma, que nos dá o direcionamento, Pai, para que possamos hoje assimilar a tua palavra como nunca, e possamos praticá-la para o resto de nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus Cristo. Bom, você já parou para pensar qual o propósito da sua vida?
Alguém já parou para pensar alguma vez na vida isso? Por que você está aqui? Já parou? Não? Ih, gente, vocês estão cansados, estão com sono, o que é? Alguém já parou para pensar por que você está aqui? Todo mundo, né, gente? Principalmente na adolescência, hein? Vocês não pensam não isso toda hora? O que eu estou fazendo aqui, gente? A minha adolescência foi cercada dessa pergunta. A minha juventude foi cercada dessa pergunta. Mas graças a Deus, no final da minha juventude, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. E assim poder conhecer os propósitos que Ele tinha reservado para a minha vida. O que acontece é que muitas vezes, por acharmos que o nosso propósito é ser um advogado, um médico, um dentista, um juiz, muitas vezes nós achamos que esse é o propósito verdadeiro das nossas vidas, quando na verdade eles não deixam de ser propósitos, mas eles são propósitos auxiliares. Eles não são os verdadeiros propósitos, porque esses propósitos eles foram programados, planejados por nós, baseados no nosso querer, na nossa afinidade, no nosso achismo ou nos nossos desejos. Esses são propósitos auxiliares, são propósitos que nos trazem o sustento da nossa casa, que traz a realização de sonhos materiais. Mas esses propósitos, eles não são os propósitos que determinam as nossas vidas. É por isso que muitas vezes, mesmo achando que sendo um profissional de sucesso, a nossa vida ainda é um grande vazio. Muitas vezes, achando que somos bem-sucedidos, a nossa vida ainda é fria. A nossa vida ainda é apagada. Mas a única pessoa que pode determinar o propósito verdadeiro para alguém é quem o criou. Quem criou o celular pode dizer qual é o propósito dele. Quem criou a cadeira pode dizer o propósito da cadeira, do carro, do avião. Inclusive, todo produto que é criado, ele é apresentado baseado nos propósitos pelos quais ele foi criado. É ou não é verdade? Quem aqui é do tempo da televisão ainda que era preta e branca? Eu sou do tempo. Primeira televisão na minha casa foi preta e branca, gente. Foi aquele botãozão lá, ó. E você tinha que sintonizar naquele outro botão. Ô Jesus, e quando não dava certo? Vamos para palha de aço. Coloca nas pontas da antena e aí ajuda a sintonizar o canal. Quem é dessa época aqui? Não tenha vergonha não, é uma bênção, gente. A gente viveu isso. Chegou a TV a cores. Ei, gente, TV a cores. Lembra da TV a cores? Qual era a propaganda da TV a cores? Quem lembra aqui? Quem lembra? Alguém lembra? Veja como seus próprios olhos. Eu lembro, lá em Fortaleza tinha essa propaganda. Não sei se aqui tinha. Veja com os seus próprios olhos, com as cores que os seus olhos veem. Que nada, era tudo os quadradinhos, dava até para ver na tela. Mas aquilo era fabuloso. Ou seja, foi criado, e quem criou pode dizer qual o propósito daquilo. Gente, aí tudo bem, veio a TV, né, colorida e tal, e quando chegou o controle remoto, gente, aquilo ali é poder, gente, o controle remoto. Fala para mim se não é. Você ficar sentado, mudar os canais, aumentar o volume da TV. Gente, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei abismado. E a propaganda que tinha lá de Fortaleza, sabe qual era? O poder em suas mãos. Quem não queria ter o poder em suas mãos, gente? Quem não queria ter uma TV com controle remoto? Isso era fabuloso. Por isso que só quem criou pode determinar o propósito daquilo que criou. É por isso que só quem pode determinar os propósitos para as nossas vidas é o nosso Deus. Os verdadeiros propósitos. Os propósitos auxiliares, tudo bem. Ele vai permitir que nós possamos conquistar nessa terra. Mas eles são voltados para as coisas desta terra, não para as coisas do céu. Por isso que quando nós pensarmos em um propósito para os nossos bens materiais dessa terra, nós temos que alinhar esse propósito aos bens do céu. Por isso que quando você disser, eu vou ser um médico, Senhor, me ajuda a ser médico, você tem que lembrar que você sendo médico, você tem que evangelizar. Você tem que lembrar que quando você for advogado, dentista, enfermeiro, o que for, nós temos esse papel. Mas Deus criou tudo
A vida e tudo que existe com propósito. Ele não fez nada sem propósito. É tanto que lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, olha o que Deus diz. Para tudo há uma ocasião, ou seja, nada é aleatório, nada é por acaso. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Olha que coisa fabulosa, gente. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu criei até o tempo para dar razão para as coisas. Porque se não existisse o tempo, nós não nasceríamos e nem morreríamos. Aqui. É por isso que tem tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de brigar e tempo de fazer as pazes. E aí segue o texto. Mas Deus criou tudo em quanto tempo? 6 dias. O 7º ele descansou. 6 dias, parabéns os teens. 6 dias. E no 7º ele descansou. Ele podia ter feito em um dia? Sim, poderia. Em 12 horas. Poderia? Sim. Em 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo. Ele podia fazer em 1 milésimo de segundo o mundo todo. E por que ele não fez? Para dar propósito. Foi por isso. Ele quis mostrar para cada um de nós que nada acontece de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Ele estipulou essa lei, a lei do tempo, para cada um de nós. Por isso que nós temos que respeitar essa lei. É por isso, jovem, que você tem que respeitar a lei do tempo. Adolescente, respeitar a lei do tempo. Você não tem que pular fases, querer ser adulto, responsável antes do tempo. Curta cada momento, cada segundo da sua vida. Cada momento que você vive, você tem que curtir, porque ela passa muito rápido. E é muito rápido. Nós que somos mais velhos sabemos disso. Gente, é assim. 5 anos foi assim agora para a gente. Já passou 5 anos. De 2020 para cá, estamos entrando no 6º ano. Isso é impressionante, gente. É muito rápido. Então vamos aproveitar cada momento, porque tem um tempo, tem um propósito. É tempo de estudar. É tempo de trabalhar. Deus criou tudo, inclusive o tempo, para que vivêssemos em propósito. Foi por isso que Ele criou o tempo, para que a gente vivesse em propósito. É tanto que o ser humano sem propósito é um ser humano sem vida. É sem vida. Não vive. Para você ter uma ideia, no final do mês passado, foi criada uma rede social para inteligências artificiais generativas. Eita, pastor, está falando grego. Inteligências artificiais generativas nada mais são do que computadores, são softwares, programas, que têm a capacidade de realizar ações sem influência humana. Ele é autônomo, ele faz por si só, ele não precisa de ninguém. Tá? Então, eles conseguiram criar uma rede social que só é acessada, mas já tem como entrar, seres humanos entrarem nela, fingindo que são inteligências artificiais. E entrando nessa, eles começam a conversar entre eles, bater papo. Já pensou? O software é bater papo um com o outro, né? O nome dessa rede social é Multibook. Multibook, não notebook. E aí, o que me chamou a atenção foi um usuário lá, uma inteligência artificial generativa, que ele botou o seguinte texto, ele botou assim: eu criei algo, e se é bom ou ruim, depende inteiramente de um sentido que me falta. Olha, eu fiquei preso nisso, disse, que coisa fabulosa. Criei algo, não sei se é bom ou ruim, porque falta um sentido para isso. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que falta um propósito. Eu criei algo que eu não sei se é propósito, eu não tenho propósito. Entende? Nós fomos feitos com propósitos. Nós somos feitos com propósitos. Senão não tem vida, é morto. Agora, imagine cada um de nós. Os únicos seres que existem, que foram feitos à imagem e semelhança do Deus Criador, que temos poderes.
Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Vamos ver alguns propósitos aqui de Deus para as nossas vidas? Olha só. Amar o Senhor é um propósito das nossas vidas. É um propósito. Andar em todos os seus caminhos, outro propósito das nossas vidas. Nós somos criados por Ele. Obedecer aos seus mandamentos, aos seus direcionamentos, é mais um propósito nas nossas vidas. Apegar-se a Ele, relacionamento de intimidade, é propósito nas nossas vidas. Mas olha só, ficou um propósito para o final, com uma grande informação. E ele diz, e servi-lo. Ele podia finalizar aqui, servir a Deus, mas não. Olha como é um propósito de vida servir a Deus. De todo o coração e de toda a alma. Sabe o que significa isso? Dar a nossa vida. Servir a Deus é vida. É propósito para a nossa vida. E esse é um dos grandes propósitos das nossas vidas. Porque ele traz razão, traz motivo para as nossas vidas. Aqui nós estamos vendo, no Velho Testamento, como Deus trouxe esse propósito para as nossas vidas, de servi-lo. Mas, se nós pegarmos lá no Novo Testamento, Jesus reforça esse propósito. E olha como a maneira como Jesus reforça esse propósito de servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É a razão. Jesus veio para servir. O propósito da vida do próprio Deus vivo foi servir. Agora imagine nós, gente. Imagine nós, discípulos de quem veio para servir. Tem que segui-lo e servi-lo. É propósito, é vida. E servir é trabalho. Não se engane, servir é trabalho. Não existe outra forma. É trabalho. Tem que trabalhar. Uma pessoa sem trabalho não tem vida. Ela não tem vida. Eu, uma vez, pedi a conta de uma empresa. Eu saí da empresa para poder curtir o Noah, o nascimento do Noah. A maior loucura que eu fiz na minha vida, gente. Até hoje eu não entendo isso. Gente, eu passei um mês em casa e eu comecei a ficar triste. Eu comecei a ficar triste, ficando triste. Nossa, eu preciso trabalhar, eu não estou aguentando mais. Ficar em casa. Amanheci os dias e eu sem fazer nada, só cuidando do Noah, da minha mulher. Eu disse, eu tenho que produzir. Eu fiquei naquilo ali desesperado. Eu lembro também quando eu era mais jovem, logo que eu me formei no 2º grau. Eita, alguém se formou no 2º grau aqui comigo? Gente, obrigado. E eu prestei vestibular a primeira vez e não passei para a farmácia. Eu prestei vestibular a segunda vez e não passei para a farmácia. Eu disse, Senhor, eu não aguento. Eu cheguei para minha mãe e meu pai, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Nunca tinha trabalhado na minha vida. Eu preciso achar proposta, eu preciso produzir. Eu preciso sentir que eu existo, porque senão você não sente nem que existe se você não trabalha. Você não tem nome, você não tem CPF. Não é pelo dinheiro, é propósito. Por isso que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar. E quando eu paro para pensar nisso, gente, que loucura é a gente imaginar que o melhor para a gente é ficar parado, se nem o nosso corpo aceita isso. Deus fez o nosso corpo para ficar em movimento. Fique sem fazer exercício para você ver se você não adoece. E tem gente que mesmo fazendo exercício adoece, porque ainda tem alimentação. Gente, não tem jeito.
Nós somos feitos para estar em movimento, não é para ficar o dia todo na rede social, o dia todo maratonando série. Estão rindo, né? Sabe o que é, né? Vocês sabem o que é, né? Lá no trabalho, o pessoal chega e diz: o que é isso, gente? O que vocês estão fazendo? Dorama, pastor. Pastor não, chefe. É dorama, chefe. Dorama, que é isso? Não, é uma série na Coreia que tem e tal, tipo novela e tal. Ah, tá. Rapaz, o pessoal lá do trabalho endoida nesse negócio, gente. Endoida. Rapaz, nem dormi hoje, olha, assistindo dorama, tu é doido. Não, meu irmão, vai dormir. Vai viver, macho. E aí, eu tive a grata surpresa de receber um vídeo desse aqui, que eu vou passar agora para você assistir, preste muita atenção, para você ver como a nossa vida é para servir, é para trabalhar, porque senão ela não faz sentido. Por favor, pode botar o vídeo aí, pode fechar a luz aqui, ó, as duas primeiras aqui, e vamos prestar bem atenção nesse vídeo aí. Qual a sua profissão? Eu trabalho na mesa, eu dobro sacolinha, eu embalo os produtos quando os fregueses vêm comprar. Que legal. Quantos anos a senhora tem? 91. 91 anos. Da frente. Aí. Qual a sua profissão? Volta aí Eu de trabalho novo. na mesa, eu dobro aí, vamos pro som. Vai lá. sacolinha, eu embalo. Qual a sua profissão? Qual a sua profissão? Eu trabalho na mesa, eu dobro sacolinha, eu embalo os produtos quando os fregueses vêm comprar. Que legal. Quantos anos a senhora tem? 91. 91 anos? Agora, domingo, 92. Vai fazer 92 anos e continua trabalhando, embalando sacola aqui na van. Isso mesmo. O que o trabalho representa para a senhora? Olha, representa tudo. Me dá força, me dá cabeça boa, me dá vontade de viver, me dá alegria, porque eu gosto muito de trabalhar. Uma salva de palmas para essa senhora. Vai fazer 92 anos, acho que é hoje que ela faz 92 anos, se eu não me engano. Essa senhora, ela fez um vídeo pedindo para trabalhar lá, tá? Ela fez um vídeo pedindo para trabalhar na van. E o dono da van viu, o velho da van. E ele disse: vem trabalhar comigo. Chamou e botou ela para trabalhar. Gente, olha a alegria dessa senhora embalar sacola. E a gente reclamando que tem um trabalho. Isso é vida. Deus nos fez para trabalharmos. Agora imagine fazendo a sua obra. Sabe por que eu não gostava do domingo? Porque o domingo não fazia sentido para mim. Hoje, eu amo o domingo, é o melhor dia da semana, porque é nele que eu vivo a comunhão verdadeira de Jesus Cristo, junto com todos vocês, como parte do seu corpo, para a honra e glória dele. Deus fez você e a mim para sermos produtivos, trabalharmos e produzirmos, e isso é vida. Por isso hoje, nós veremos 3 razões pelas quais nós devemos servir. O servir, que é um grande propósito para estarmos nessa terra. E a primeira razão nós vamos encontrar em Atos capítulo 9, versículos 10 ao 20. O pessoal deve estar pensando assim: o pastor está empolgado, hoje vai até 10 horas da noite. Até 9h30. Estou brincando, gente, vai não. Atos capítulo 9, versículos 10 ao 20. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor,
Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Nesse texto, de Atos capítulo 9, versículos 10 ao 20, que traz a conversão de Saulo, nós podemos observar a vida de dois homens. Primeiro, Ananias. Mas quem era Ananias? Ananias aqui não era o esposo de Safira, de Atos capítulo 5, e muito menos o sumo sacerdote, de Atos capítulo 23. Esse Ananias era um discípulo de Jesus Cristo. E se pararmos para analisar, qual foi o propósito da vida de Ananias? Em que outro momento ele é citado nas Sagradas Escrituras? Sabe qual foi o grande propósito da vida de Ananias? O servir a Deus, indo diante de um homem que podia prendê-lo, mas ele confiou em Deus, confiou no propósito que Deus tinha para a vida dele, foi lá, acolheu Saulo, batizou Saulo, para em seguida seguir com a sua vida. Fala para mim qual foi a razão da existência de Ananias: servir a Deus. Essa foi a razão da existência dele. Agora, imagine se diante de uma ordem do Senhor, Ananias pegasse e dissesse: não, Senhor, não vou lá, eu estou com medo. Esse homem, e Ananias disse isso com outras palavras. Ele disse: olha, ele tem autorização para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Como é que eu vou lá falar de ti para esse homem? Ele vai lá, ele viu numa visão, eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer por mim. E Ananias, corajosamente, foi lá e executou. E se Ananias não tivesse executado, o que aconteceria? Talvez nós não estivéssemos aqui. Mas aqui também nós temos mais uma vida. Saulo. Segunda vida, Saulo. E o texto diz que Saulo, logo depois de comer, recuperou as forças, foi batizado, comeu, recuperou as forças, passou vários dias com os discípulos de Damasco. Em seguida, o que é que ele fez? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mas Saulo tinha outro propósito. De acordo com a educação que ele teve, com os ensinamentos, com os estudos, a razão dele existir era perseguir todos aqueles que invocavam o nome de Jesus Cristo. E ele viu que ele estava completamente errado. Aquele era o propósito vazio da vida dele. É tanto que alguns estudiosos acreditam que esse seja o espinho na carne de Saulo, de Paulo. Saulo no hebraico, Paulo no romano. E quando ele observa que a razão verdadeira é Jesus Cristo, é de levar o nome de Jesus Cristo, ele vira. E ali é a verdadeira conversão de Paulo. E ele segue para o caminho oposto, para assim viver o grande propósito da vida dele. Quem aqui é capaz de sofrer por Jesus Cristo? Quem aqui é capaz de sofrer um naufrágio? Ser picado por um animal peçonhento? Sofrer açoites, surras? Esse homem foi capaz. E se ele não tivesse entendido isso, será que nós estaríamos aqui hoje? Não estaríamos. É por isso que servir a Deus dá sentido à nossa vida.
Por isso que nós temos que servir a Deus. Essa é a grande razão. Servir a Deus dá sentido à nossa vida. O que nos difere desses dois homens? O que nos difere? Nada. Sabe o que nos difere? A fé. Porque muitas vezes nos julgamos menos valiosos, menos preciosos, não estamos aos olhos do Criador, quando na verdade Ele fez todo mundo igual perante Ele. Grandes, pequenos, é tanto que todos prestarão conta diante dEle. Agora, por que nós pensamos assim? Porque nos falta a fé de reconhecer que devemos viver os propósitos de Deus na nossa vida, devemos servi-lo. É por isso. Deus tem uma grande história para escrever com cada um de nós, mas nós precisamos crer nisso. Quando Ananias foi chamado pelo Deus vivo, nosso Rei Jesus Cristo, para ir até Saulo, orar, impor as mãos, ele creu nisso, senão ele não tinha executado. Quando Saulo entendeu qual era o verdadeiro propósito da vida dele, sabe para onde ele foi? Ele foi para uma sinagoga. Ele não foi na rua ao lado, que era menos perigosa. Ele foi diretamente aos mestres da lei. Porque ali era a razão da vida dele. E nós temos que entender que o servir é a razão das nossas vidas. Porque senão nós não vamos viver. A nossa vida vai continuar sendo apagada, vai continuar sendo vazio. E nós vamos continuar andando para o lado oposto, que é o lado que Deus reservou para cada um de nós. Por isso, essa é a primeira grande razão. O servir, ele dá sentido à nossa vida. Foi assim com Adão e Eva. Adão e Eva foram criados para ter um relacionamento com Deus, mas em seguida, para pensar o que Deus disse para eles. Vão, multipliquem-se, cresçam e multipliquem-se, subjuguem toda a terra. Dominar tudo, trabalhar, servir, foi para isso. Abraão saiu de casa, gente. Saiu da casa dos pais para viver uma promessa de Deus. Moisés, gente, imagina se aguentar 40 anos um povo teimoso, reclamão, murmurador. Ele entendeu que aquilo ali é a razão da vida dele. Amar quem não merece. Essa é uma das razões da nossa vida. Esse é o servir. E muitos outros, Josué, Samuel, José, Jonas ainda tentou fugir do propósito dele, mas Deus pegou e, Jonas, e aí, vai ou não vai? Não, Senhor, eu vou. Então sai do peixe e vamos fazer o que tem que ser feito. Gente, quando eu paro para olhar Samuel, eu fico muito impressionado. Por quê? Se a gente chegar em 1 Samuel capítulo 1, quando Ana, inclusive é tida como estéril, mulher não pode ter filhos. Quando é que ela pôde ter um filho? Quando ela reconheceu de que quem nascesse não pertenceria a ela, mas a Deus, o servir a Deus. É tanto que Samuel foi consagrado a Deus. Logo que desmamou, ela já entregou Samuel para Deus, porque aquele era o propósito, era a razão da vida de Samuel, era ser. E aí você pega, mas e aí? Aí sabe o que aconteceu com ela? Gente, ela teve 5 filhos. 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Se ela não tivesse tomado a decisão de reconhecer de que o filho dela tinha um grande propósito, que era servir a Deus, ela jamais seria mãe na vida dela. Jamais.
E o que dizer dos apóstolos? Imagine se os apóstolos não entendessem que o propósito da vida deles, a razão deles existirem, o sentido da vida deles era levar as palavras de Jesus Cristo a outras pessoas. Nós não estaríamos aqui. Se os pastores seguintes, depois deles, e os missionários americanos que vieram para cá, e o pastor Moisés, se o pastor Moisés não tivesse reconhecido o verdadeiro sentido da vida dele, eu não estaria aqui, porque eu me converti no culto dele. Você tem noção de quão é valiosa a sua vida e a minha? O quão nós temos que servir? Tem pessoas que estão indo para o inferno agora, porque nós não estamos assumindo esse compromisso. Nós não estamos vivendo. E nós precisamos viver já, agora. Nós vamos ser responsabilizados pelas cadeiras vazias nesse auditório. Nós seremos responsabilizados por não fazer essa igreja crescer. Nós vamos ser responsabilizados pelas oportunidades que nós tivemos de servir a Deus e não servimos. Nós temos que pensar nisso todos os dias. Porque todo dia Deus nos dá a oportunidade de servi-lo. Quando Deus nos dá um dia de vida, não é um dia de vida para a gente ir para a piscina, não é um dia para a gente ficar no dorama, não é um dia para a gente ficar na série, não é um dia para a gente ficar no celular, não é um dia para a gente ficar na TV, não é um dia para a gente trabalhar. É o dia para servi-lo. É para a honra e glória dele. Ah, pastor, não vou viver mais. Vai. Eu não estou dizendo para você que é para você morar na igreja, não. Mas para pensar quanto tempo você reserva da sua vida para servir a Deus. Essa é a pergunta-chave. Quanto tempo? Quanto tempo? E veja se é plausível esse tempo. Se é um bom tempo, ou se falta muito. Eu digo para você que para mim falta. Para mim falta. Eu preciso me dedicar mais. Preciso servir mais. Essa palavra é para mim também. Da mesma forma que Deus trouxe ao mundo esses homens, essas mulheres, Ele trouxe cada um de nós. Deus nos fez e tem um chamado para servir a cada um de nós. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13, nós temos. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus fez cada um de nós para servir. Alguns servindo na sonoplastia, na banda, na recepção. Outros servindo nos núcleos de departamento. Nos kids, teens, jovens, casais, maturidade. Outros no estacionamento. Outros mais na limpeza. Outros na manutenção. E assim por diante. Seminário. Evangelismo. Tudo isso faz parte do servir a Deus. É trabalho. E isso é vida. Sabe? Nessa viagem, eu vou confessar uma coisa para você. A coisa que eu mais senti falta foi de estar aqui. Meu coração apertou. Nos 2 domingos que eu estive fora. E ele apertou de um jeito que nunca tinha apertado antes. E agora eu entendo por quê. Porque essa é a razão de eu existir. Essa é a razão pela qual eu saí lá do Ceará e vim para cá. Eu não entendia por que isso tinha acontecido, mas depois eu passei a entender. E aí nós vamos começando a entender quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, entregamos a sua vontade, ao seu querer, e a melhor coisa que tem é estarmos nas mãos do Senhor. É o melhor para nós. É vivermos os propósitos dEle.
Primeira razão, portanto, servir dá sentido à nossa vida. Mas esse texto também traz a segunda razão, que está nos versículos 12 e 13, e diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O servir nos traz transformação de vida. Aqui é transformação de vida. Atingir a plenitude, a maturidade de Cristo. Crescimento espiritual. É só servindo que a gente consegue, não tem outro jeito não, gente. Esquece. Você vai meditar, você vai orar. Mas o servir é a prática da palavra. O servir aqui na igreja é que nós vamos praticar o amor de Deus. O perdão de Deus. A misericórdia de Deus. A comunhão de Deus. Mesmo diante de pessoas tão diferentes, com mentes tão diferentes, pensamentos diferentes, colocações diferentes. Mas o alinhamento central está no Espírito Santo. O alinhamento central está em Jesus Cristo. Quando servimos juntos, nós promovemos a transformação. Por quê? Porque nós exortamos e incentivamos uns aos outros. Vamos estar lá no ministério, meu irmão, bora lá, vamos junto, bora batalhar. Meu irmão, estou tão cansado, olha, estou com uma preguiça. Joga essa preguiça para lá, vamos embora evangelizar. Joga essa preguiça para lá, vamos servir na sonoplastia. Se nós não entendermos isso, nós não vamos viver, nós vamos existir. E alguns de nós existem, não vivem. Precisamos viver. E só vamos viver se tivermos as nossas vidas transformadas por Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui para isso. Se você e eu estamos no corpo de Cristo, é para que a nossa vida seja transformada. Porque se não for, nós não estamos vivendo a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Porque essa vida começa aqui, não é lá no céu não. A vida em abundância começa aqui. É um alinhamento de conhecimento, de sabedoria. Por isso que ela começa aqui. É por isso que nós vamos lembrar de coisas boas dessa terra. Por isso que nós temos que fazer daqui os melhores momentos das nossas vidas. Temos que evitar briga, rancor, mágoa, ressentimento. Temos que evitar tudo isso, porque isso é uma verdadeira perda de tempo. Não tem um ditado que diz assim: brigou, vai ter que desbrigar. Vai estar mais trabalho, gente. É muito mais trabalhoso. 99% dos problemas somos nós que criamos. Eles não existem. 1% não está na nossa mão. O resto tudo é a gente que criou na nossa mente. E eu digo para você, aproveite a sua família, aproveite a sua igreja, aproveite os seus amigos, aproveite os seus irmãos. Ame, porque nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui. Nós não sabemos se daqui a pouco nós estaremos aqui. Então vamos fazer valer o tempo que Deus nos deu, essa vida que Deus nos deu. Vamos viver os seus propósitos, vamos servir, vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos ganhar pessoas para Cristo, para quando chegarmos lá no céu, sermos chamados de servos bons e fiéis. Recebam aqui a sua recompensa. Olha aqui quantos que foram salvos porque você decidiu assumir a responsabilidade de viver para mim. Jesus quer que vivamos para Ele. Foi para isso que nós viemos aqui. Mas para isso é preciso servir. Se estamos no corpo de Cristo e não vivemos o servir, nós não vivemos a transformação. E nós não estamos vivendo, estamos existindo. Porque a vida verdadeira em Cristo gera transformação. E o servir é a prática das Sagradas Escrituras em sua totalidade. Primeiro, nós praticamos com os irmãos aqui, para depois com o próximo. Por isso que a igreja existe. Quando Deus nos fez e nos uniu
a proporção era que nós tivéssemos o seu conhecimento para nos preparar para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É para isso. Primeiro aqui, para depois levarmos as outras pessoas. Atos capítulo 20, versículo 35 diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Isso é servir. É no servir que praticamos a palavra e crescemos espiritualmente, sendo assim transformados. Pedro foi transformado. Logo depois que ele se converte, ele é transformado pelo seu servir. É tanto que se nós pararmos para analisar lá no livro de Atos, capítulo 2, depois você vai ler o discurso de Pedro, Atos capítulo 2, versículos 14 ao 41. Você anota aí, Atos capítulo 2, versículos 14 ao 41, no discurso. Pedro deixa de ser aquele homem impaciente, impossível, grosseiro, estúpido, intenso, para se tornar um homem firme, inabalável, seguro e determinado. Você vai encontrar essas qualidades de Pedro quando você lê esse discurso. Firme, inabalável, seguro e determinado. Depois você vai lá em casa, Atos capítulo 2, versículos 14 ao 41. Transformado. Diferente do Pedro impulsivo. Pedro não ia querer nem falar isso aqui, o antigo Pedro. Ia ter paciência cada vez. Vai para lá, meu irmão. Ele falou para Jesus: você não vai morrer não, Senhor, vai ficar comigo aqui. Ele queria botar Jesus debaixo do braço. Guardar para ele. Saulo também foi transformado no servir. Nós paramos para analisar novamente a passagem de Atos capítulo 9. Nós pegamos do versículo 20 ao 22. Ele diz que logo em seguida ele começou a pregar Jesus nas sinagogas. E aqueles que ouviam diziam: este não é aquele que perseguia os cristãos? Já viram a transformação de Saulo. Quando nós servimos, nós trabalhamos em nossa mente as verdades da palavra de Deus. É por isso que é importante servir. Quando nós servimos, nós praticamos a palavra e entendemos a razão da nossa vida. Entendemos que somos filhos de Deus. Entendemos que uma vez tomamos uma decisão, que nos batizamos. Isso fortalece a nossa mente. Sem servir não há transformação. Porque o servir é um chamado do Senhor à prática da sua palavra. Amém? Terceira razão para finalizarmos. Está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A terceira razão para servirmos ao Senhor é para que possamos usar os dons e habilidades que Ele nos presenteou. Essa é a razão de nós servirmos. Quando nós servimos, nós nos sentimos úteis. Nos sentimos úteis. Gente, é maravilhoso. Mesmo diante de um árduo trabalho, e deixou claro isso, é um árduo trabalho mesmo. Pode ver aqui, quando a gente está na época do Natal, isso é uma loucura, aí sai, e vai para lá, vai para cá, e ajusta aqui, ajusta acolá, faz não sei o quê, constrói palco, e faz não sei o quê, e ornamenta, e vai para lá, e vai para cá. Quando termina, gente, qual a sensação? Dever cumprido. É isso. Pessoal no seminário endoidando, ensaiando aula, e vai para lá, explica, e vai para cá, vai para ali, ajusta aqui, ajusta acolá. Trabalho. Quando termina o módulo, bênção, né, gente?
Os teens, quando estão ensaiando a peça lá das mãozinhas, começa a luz negra, vai. Quando termina, show de bola, foi massa. Gente útil, é dom. Banda, quando toca aqui e termina, puxa, show de bola. Às vezes se cobram, né? Poxa, não ficou legal, a gente errou, e dá até para perceber às vezes quando erra. E eles, né? Mas finalizou, cara, foi uma bênção. Sonoplastia, quando o microfone não falha, graças a Deus hoje não falhou nem uma vez, falhou, nem percebi. Uma bênção, né? Vou depois comprar um negocinho para poder usar o outro, para evitar baixar aqui o microfone. Eu gesticulo muito. É isso. Não há nada melhor do que nos sentirmos úteis. Para isso é preciso servir. O servir, ele vai fazer que nós possamos usar dons que nem conhecemos, habilidades que nem sonhávamos ter. Gente, eu nunca imaginei ser pastor. A minha mulher disse que nunca casaria com pastor, e realmente ela não casou. Depois foi que eu me tornei pastor. Deus atendeu o pedido dela. Ela casou, eu não era pastor, depois me tornei pastor. Mas eu não imaginava, e nem ela imaginava que isso ia acontecer. Mas é propósito de Deus. Tudo tem uma razão, tem um motivo. Quando o meu pastor chegou para mim, tu vai ser professor de seminário. Pelo amor de Deus, pastor, falar na frente de um monte de gente, não vou. Vai, você tem um dom disso aí. Como assim, pastor, que eu tenho um dom? Quando o seu pastor olhar para você e lhe der uma missão, pode ter certeza, meu irmão, Deus tocou o coração dele e tem uma missão, com certeza, você vai executar. É um chamado de Deus, gente. Você não pode negar, não. Se você negar, você vai perder a grande oportunidade de viver. De viver. É no servir na obra que nós descobrimos os nossos dons, na convivência, aqui na obra, no trabalho da obra. Tem jovens que descobriram os seus dons através da igreja. Eu melhorei as minhas aptidões no meu trabalho na igreja. Eu descobri habilidades que eu não tinha aqui na igreja para usar no meu trabalho. Tem jovem que começou a profissão através da igreja. É aqui que se descobre tudo, gente. O servir desenvolve o dom de nos relacionarmos com outras pessoas. Aqui é o momento de nós treinarmos e aprendermos isso. Deus nos fez para nos relacionarmos, não esqueça disso. Não adianta você dizer assim, eu sou antissocial. Não adianta, você vai ter que se relacionar. Vai ter que se relacionar. Deus fez para isso. Então é aqui que a gente aprende, na igreja. É aqui na igreja também que a gente descobre e aprende a trabalhar em equipe, em favor de um objetivo, ganhar pessoas para Cristo. Nós estamos aqui para isso. Nós só fomos ganhos para Cristo porque pessoas trabalharam, serviram a Deus para nós. É a mesma coisa. Nós vamos continuar esse trabalho. E nós temos que ensinar os nossos filhos esse trabalho. Eles têm que entender isso. Você tem que orar pelo seu filho desde a barriga dele, da barriga da mulher. Se estiver na barriga, você tem que dizer assim, olha, Senhor, usa o meu filho para a tua honra e glória, que ele seja um grande servo teu, que ele sirva a ti com amor, dedicação, com todo o coração, com toda a sua força. Tem que orar. Depois que nascer do mesmo jeito, já ora pela esposa ou pelo marido. Tem que fazer isso todo dia, gente, todo dia. Fomos feitos de modo especial, nós temos dons, nós temos habilidades. Se não descobrirmos os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa vida é sem sentido, é sem razão, é vazia. Nós vivemos, deixa a vida levar. E lembra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem uma ocasião, nada é por acaso. Nós estamos aqui por uma razão. Você e eu fomos feitos por uma razão. Nós temos dons e por isso devemos descobri-los. Senão, nossa vida não faz sentido. É por isso que essa pergunta paira sobre nossas vidas.
E a gente fica se perguntando, ai, amanhã é segunda, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse trabalho? Oh, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Ai, amanhã eu vou ter que servir em tal lugar, vou ter que fazer tal isso, vou ter que fazer tal aquilo, é um sofrimento. Mas quando nós encontramos propósito, quando nós entendemos, conhecemos os nossos dons e as nossas habilidades, tudo flui. Às vezes aqui o pessoal está se descabelando. Olha um ensaio tudo troncho. Aí quando vê na apresentação tudo flui. Tudo dá certo. Deus age também, gente. Mas Ele quer trabalhar conosco. A gente tem que participar disso. Nós temos que valorizar cada pedaço desse lugar. Limpeza, tudo. Não deixar papel no chão, não encostar pé na parede. Não arrastar a cadeira no auditório. Tudo isso faz parte do amor pela obra de Deus. Senão a gente vai viver buscando em lugares que não são os verdadeiros propósitos. Nós vamos achar que temos dons e habilidades em coisas que não vão nos preencher verdadeiramente. É por isso que tem que ser nos servir. Aqui sim, aqui é a verdadeira razão. Aqui é o verdadeiro motivo. Mas para vivermos esse propósito de servir, que traz sentido às nossas vidas, que traz transformação, que traz o uso dos nossos dons, das nossas habilidades, é preciso decisão. Não há outra forma, não há outra maneira. Deus não obriga ninguém. Por quê? Porque Ele deu a cada um de nós um livre-arbítrio. Ele não vai obrigar ninguém a nada. Nós não somos anjos. Anjo, ele dá a ordem, o anjo executa. A nós não. Ele deu a opção de escolher se sim ou se não. Mas nós prestaremos conta dessa decisão. Porque uma vez que o conhecemos, uma vez que conhecemos a sua palavra, nós seremos cobrados. Por isso, hoje o Senhor nos leva a um momento de decisão, a um momento de reflexão, para que nós possamos decidir. Afinal, todos aqueles nas Sagradas Escrituras que entenderam que era preciso decidir para servir, Ananias fez isso, Saulo fez isso, Abraão fez isso, todos que cumpriram seus propósitos fizeram isso, eles viveram os planos de Deus em suas vidas. Da mesma forma somos nós. Por isso, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Você vai conversar com o Senhor. E a primeira coisa que você vai analisar é o tempo que você tem dedicado da sua vida ao servir a Deus. É a primeira coisa que você vai analisar. Em seguida, se você busca sentido para a sua vida, se você busca entender e desenvolver o seu melhor, é preciso você decidir receber Jesus Cristo e servi-lo. Não basta só aceitá-lo. A vida não acaba quando aceitamos Jesus Cristo, a vida inicia. A nova vida se inicia quando tomamos uma decisão em Jesus Cristo, para assim vivermos os seus planos. Foi assim com todos os homens e mulheres das Sagradas Escrituras. Mas para isso é preciso uma decisão. Deus dá a ordem, mas nós decidimos se obedecemos ou não. E nós daremos conta dessa decisão, que hoje, mais uma vez, o Senhor nos leva a tomarmos. Eu vou dar um tempo para você. E você vai decidir se você quer servir a Deus ou se você quer servir a homens. Se você quer servir a Deus ou se você quer servir a outros deuses, que pode ser você mesmo, ou a outros ídolos que você tenha na sua vida. Eu vou dar um tempo para você, converse com o Senhor.
Senhor, hoje diante de Ti, Pai, nós queremos tomar a decisão de Te servir, Senhor. Porque nós entendemos, Pai, nós entendemos, Senhor, a importância de nós servirmos a Ti, Pai. Porque o servir traz sentido às nossas vidas, Pai. Traz transformação às nossas vidas, Senhor. E faz com que nós possamos usar os dons e as habilidades que são presentes Teus para as nossas vidas. Por isso, Senhor, hoje nós queremos Te pedir a Tua ajuda para que Tu nos torne homens e mulheres, servos Teus, que com todo o coração, com toda a nossa mente, toda a nossa alma, possamos Te servir, Senhor. Unidos, em comunhão, promovendo a paz no Teu corpo, levando o Teu Evangelho e ganhando pessoas para Ti, Pai. Hoje Te pedimos a Tua ajuda, porque hoje nós queremos dizer sim para Ti. Nos ajuda, Pai, e nos abençoa. É o que Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Deus abençoe você e Deus lhe dê uma semana maravilhosa, com muita saúde, muita paz e muito servir a Deus. Deus abençoe.